Ano novo, muitos gostam de tentar saber o que esperar do ano que se inicia. Será que tem como? Nossa repórter Ana Laura Grapiúna conversou com um tarólogo sobre as previsões para 2020. Veja. Quem nunca teve a curiosidade em saber o que o próximo ano reserva? Para os curiosos, o tarô pode ser uma ótima opção. E nós vamos mostrar para você agora um pouquinho do que esperar de 2020. Nós fomos em busca de um tarólogo na cidade e encontramos Arnaldo, que está no ofício há mais de 20 anos e nos explica como funciona essa ferramenta. Há várias formas de se trabalhar com o tarô. Tem um adivinhatório, de aconselhamento, de reflexão. 3 possibilidades. Em geral, as pessoas conhecem o tarô pelo processo de adivinhação. Julgam que chegar ao tarô, o tarólogo vai adivinhar o passado, presente e futuro do consulente. Eu não trabalho nesse aspecto. Meu trabalho é de dar uma orientação, uma direção e um aconselhamento. Dou um aconselhamento, né? Em função das cartas que saem. O tarô é originário da Índia, passou pelo Egito, chegou na Europa pelas cruzadas, até adentrar no nosso país. Arnaldo conta que muita gente associa o tarô à adivinhação, mas que, na verdade, ele dá um direcionamento para caminhos que as pessoas podem seguir através do que dizem as cartas. Trabalho com 2 tipos de tarô. O hindu, que são essas cartas aqui, são divindades. Né? E essas divindades, então, elas te orientam? Elas têm uma simbologia. Eu trabalho com essas deidades do panteão hindu, da mitologia hindu, como símbolos das características humanas. Por exemplo, essa aqui é o Surya, o Sol, representa a força, a energia interna de cada um. Né? Ela simboliza isso. Por exemplo, se alguém chega a retirar essa carta, então... Sim, significa que ela tem que colocar energia, força, né? E uma certa luz naquele caminhar. Para o egípcio, ele é mais social, ele é mais no nível espiritual, o hindu. O Egito é mais no nível da vida comum, da vida prática. Por exemplo, aqui deu a sacerdotisa, significando que o indivíduo tem que não só lidar e preocupar-se com a sua vida material, sensorial, sexual ou social. Então, agora que a gente já está sabendo tudo sobre o tarô e como ele funciona, vamos para as previsões, não é isso? Pois não. A primeira coisa que a gente gostaria de saber é relacionada a esse novo ano que estamos agora, 2020. Quais são as previsões? Será um ano tranquilo, um ano mais agitado? Vão ter eleições aí, né, em todo o país para prefeito, vereadores, né, autoridades assim que têm o poder, de certa forma, de mudar para melhor e para pior também algumas cidades. Então, de uma forma geral, para o Brasil, assim, Brasil. O que nós podemos esperar? Certamente, né, sem olhar o tarô, muitos confrontos, né? Muitas ideologias, muita luta, disputa, né? Inimigos, amigos, etc. Né? Bom, vou jogar o tarô hindu, vamos ver o que ele nos diz. Vou jogar 3 cartas, abrir 3 cartas, tarô hindu, vamos ver com relação ao que você indagou, né? É isso. No início do nosso jogo, né, da nossa reportagem, eu apresentei 2 cartas do tarô hindu e falei sobre elas um pouquinho. E elas saíram aqui agora, né? Delas saíram aqui, mesmo embaralhando. Bom, já era um prenúncio de que é uma coisa forte nesse ano de 2020, né? Quando a repetição de uma carta simboliza que aquele aspecto presente naquela carta está bastante intenso e forte para que se realize, né? Bom, Kali, não sei se tem que mostrar assim, uma deidade hinduísta relacionada à morte. Morrer algumas situações para nascer outras. É uma personagem feroz. Ela carrega numa mão um machado, uma espada, na outra ela segura crânios de pessoas. Todos aqueles caminhos equivocados devem ser cortados. Então, para que haja uma mudança na política brasileira, essa mudança vai refletir nas eleições agora municipais, é necessário muita mudança.
não só dos políticos, né? Porque eu vejo muita população achando que os políticos são soluções, né? E é eles que vão resolver tudo. É também, mas o povo também tem que entrar no processo, né? Não só esperar mudanças. O povo, eu estou falando de mudança, que é a palavra-chave dessa carta, mudança radical. Então, o povo tem que entrar num processo de mudança radical de ponto de vista, de expectativas com relação à política, né? Mudar a sua vida e os políticos podem dar uma direção àquela mudança. Mas, radicalmente, tanto os eleitores quanto os políticos têm que mudar muito radicalmente a forma de agir, pensar em política, né? Agora, Súria já é uma carta positiva, indicando que talvez haja um processo de mudança tanto dos eleitores quanto dos políticos, e o Sol, Súria significa o Sol, a deidade relacionada à luz do Sol. Então, eu acho que essa luz, para o bem nosso, né, brasileiros, haja luz na consciência tanto dos eleitores quanto dos políticos e talvez caminhe melhor para o Brasil. Agora, aqui a carta cita a carta do sacrifício. O tarô é difícil, às vezes, de a gente interpretar, porque mudança, luz, sol, sabedoria, de repente sacrifício, né? Como juntar esses três aspectos, né? E tem essa ordem que tem que ser seguida, né? A gente faz da esquerda para a direita. Na minha visão, de vocês ao contrário, né? Mas eu leio da esquerda para a direita. Então, se houver essas mudanças radicais, né, pode acontecer um caminho luminoso para o Brasil, mas tem que haver sacrifício. Não quer dizer cortar o salário, né, essas ideias, mas um sacrifício de todos estarem imbuídos de uma mudança, que essa mudança aconteça e que cada um também se sacrifique para que haja um progresso coletivo, né? Talvez sair de um pensamento egocêntrico e egoísta, né, para um pensamento mais coletivista. E agora que o recado já foi dado a nível nacional, a pergunta foi mais próxima à nossa localidade. O que 2020 reserva para a política, economia e harmonia de Ouro Preto? Agora eu vou jogar o tarô egípcio, tá? 3 cartas também para Ouro Preto, né? Sempre lidas da esquerda para a direita. Eu leio da esquerda para a direita. Okay. Vamos ver pelo tarô egípcio o que a gente poderia dizer sobre Ouro Preto 2020, né? Então, a primeira carta, a segunda e a terceira. Bom, esse tarô é mais colorido, né? Essa primeira carta deu tem que colocar o osso, a retribuição, ou a continuação. Aqui é a transmutação e aqui é a persuasão. Bom, o que essa carta a gente pode interpretar são vários símbolos. Se o Brasil há uma possibilidade radical de mudança, uma luz do sol naquela leitura anterior, né, iluminando a consciência dos eleitores e políticos, depois deu o sacrifício, aqui já deu que o Ouro Preto vai ficar meio estagnado, né? Essa é uma carta de estagnação. Parece que essas duas figuras, elas sobem e descem nessa roda, elas agem na vida, chegam aqui em cima e essa esfinge não aprova as ações dessas duas figuras. Então ela fala, volta de novo, recomece sua vida, porque você não está caminhando corretamente. É tipo a roda do Sansara no budismo, uma coisa que roda, roda e não sai do lugar. Então, a gente pode pensar em estagnação, tanto econômica quanto social, cultural, etc. Então, não é uma boa indicação, né? Não seria uma boa indicação. Vamos para a próxima, então. A próxima também não é das melhores. Significa que, bom, falar de política fala de políticos, né? Parece que eles precisam abrir a mente, a consciência para outros caminhos. Os caminhos que se vem traçando em nível de política aqui em Ouro Preto, não que eu esteja dentro de um pensamento partidário X, Y ou Z, fica claro, mas por essa carta, muitas ações têm sido tomadas impulsivamente. E a figura que representaria os gestores da sociedade pensam que tenha a chave para descobrir os caminhos corretos,
mas eles estão meio cegos. Então é preciso tirar a cegueira do rosto para olhar a realidade de uma forma mais concreta. Parece que são muito sonhadores, não estão colocando os pés no chão. Que é o significado dessa carta. É o significado dessa carta. E por isso que o representante da carta está em cima de um jacaré, né? Um crocodilo que está prestes a morder. Ele pensa, literalmente, ele pensa que está pisando em terra firme, está pisando no crocodilo que pode mordê-lo. Entendi. Então, a gente pensando, tanto nos políticos quanto na população em geral, né? Pensa que as coisas estão caminhando bem, está precisando de olhar mais conscientemente a vida de si, a vida política, a vida social, precisa de acordar, vamos assim dizer. Tá? Estão meio cegos. Tudo bem. E a Agora próxima? que já deu uma carta boa. Ai, Parece que bom, que né? Um alívio aí para depois dessas duas talvez cartas meio negativas, uma carta boa. Início e meio do ano, eu diria que seria, né, não muito bom. Tá? Mais puxado, né? Digamos seria assim. com muitos obstáculos, muitas dificuldades. E ao final, que é a persuasão, a força, o poder, vai gerar uma vitória sobre um grande obstáculo representado por esse leão. É que, no caso, as energias do universo estão colaborando, ajudando essa figura, e é feminina, né, vencer esse leão. Então, acho que a energia é feminina. Isso, talvez, tem algo relacionado ao feminino, que essa figura já é feminina, diferente das outras duas, né? Eu acho que não quer dizer que tenha que ser uma mulher, né? Porque a mulher e o homem têm o masculino e o feminino dentro de si, essa visão do hinduísmo, né? Talvez a energia feminina, talvez não, a energia feminina teria que predominar para que Ouro Preto saia dessa estagnação, dessa cegueira. Essa energia feminina da intuição, da criatividade, do amor, da sensibilidade, da afetividade, não a racionalidade, né? Por exemplo, ser do feminino. Então, a afetividade, o amor, a intuição, a compreensão, né? E a labuta, né? Que o feminino também é de labutar continuamente, né? Sem muito egoísmo, num processo altruísta. Então, acho que se todos caminharem no sentido desse processo, intuição, criatividade, afetividade, sensibilidade, principalmente compreensão, haverá a capacidade de um município vencer muitas de suas dificuldades, superar muitos obstáculos. Bom, avante Ouro Preto, então. Mas eu acho que só mais para o final de 2020. Tá? Ai, mais para o final ainda. Mas é como você disse, né? Um direcionamento, né? Que o tarô dá. Então fica a dica para quem está nos assistindo aí, né? Para tentar talvez mudar aí esses caminhos saber desse que no início de vai ano. ter obstáculos, né? Mas não desanimar, né? Desistir. Mas adiante haverá uma vitória. E após todas essas previsões para esse ano que acabou de começar, o tarólogo Arnaldo deixa um recado. Que a gente saiba mudar a nossa vida e fazer essas mudanças com consciência e também com alegria, prazer e felicidade. E espiritualidade também. Quem sabe, consigamos.